Bom dia, terceiro ano, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula de artes. Hoje vamos falar de um movimento aí muito dramático, tá? Na história da arte, que se chama-se Barroco, tá? Este movimento, ele já está um pouquinho avançado aí na linha do tempo da arte, tá? Então, após conhecermos um pouquinho sobre ele, vamos voltar um pouquinho do tempo para ver quais são os movimentos aí que antecedem esse movimento e por que chegou a esses aspectos, né, essas características aí, tá? Ele é um movimento que vem depois do Renascimento, ok? Então, após a aula de hoje, vamos voltar um pouquinho no tempo e entender por que chegou a esse consenso aí, né, a este tipo de arte, este estilo, tá? Então, peguem aí o caderno, tirem print da tela. Vamos começar, então, a aula de hoje. Vamos lá. Deixa eu abrir aqui a tela toda, só um minutinho. Vocês foram bem nas provas? Vamos lá. Então, vamos falar hoje de um estilo que envolve muito drama, muito contraste, tá? Que é o estilo barroco, né? A arte barroca. Aí nessa imagem você já consegue ver esse tal contraste que eu tô falando, né? Do claro e escuro, que é a principal característica dentro da pintura barroca, né? No qual você olha ela, você já vê, né? Que uma parte, né, é iluminada, que é onde você quer destacar na imagem, e a outra parte é totalmente, né, escura, sombreada, né? Então, por isso tem esse contraste do claro e escuro. Então, a palavra barroca significa pérola irregular e representa ideia de regularidade. Por quê? Porque a arte barroca, né, tem uma grande diferença do Renascimento, que o Renascimento era algo totalmente sereno, totalmente simétrico, né? Ele usava muito essa parte de perspectiva, muitas linhas retas, né? Totalmente, diziam que era a arte perfeita, né? Então, a arte estava no ápice, tá? Era tudo perfeito. E aí chegou o barroco, no qual era totalmente regular, com muitos adornos, muitas linhas curvas, passando a sensação de movimento, tá? Então veio totalmente ao contrário aí da arte renascentista, tá? Então esse é o grande motivo do significado da palavra. Mas a palavra barroca mesmo, ela não foi, né, dada logo no início do movimento barroco, tá? Foi depois de um tempo que já tinham criado várias esculturas, várias pinturas, que eles olharam para a arte e falaram assim, nossa, que arte barroca, que arte irregular, né? Que diferença do Renascimento, que era totalmente sereno, que era algo totalmente, né, simétrico, né? A gente pode usar como exemplo, por exemplo, a Mona Lisa, que é uma arte do Renascimento, né? Você vê ela totalmente serena, totalmente paradinha ali, né? Você vê uma pintura ali perfeita, que é o considerado perfeito para eles naquela época. E se ela fosse barroca, como vocês acham que ela seria? Se o barroco fala de muito drama, né? Ela iria ter uma pose diferente, então ela poderia estar expressando, né, na face um drama, uma dor, um sofrimento, até a posição ela poderia estar diferente, com uma mão na cabeça, alguma coisa assim, né? Porque o barroco, ele passa isso, ele passa um movimento na pintura, um movimento na arte, né? Um drama, você consegue entender qual é o sofrimento, qual é o sentimento que ele está ali tentando transmitir, tá? E a arte barroca, ela surgiu, então, no século XVII, na Europa. Era a arte do serviço da igreja, que tinha como principal objetivo surpreender, deslumbrar e aquecer os fiéis, evocando a religião em cada detalhe. Então, por que fala isso, né, que era ligado com a igreja? Porque naquele momento, né, quando foi criado o barroco, na verdade, ele foi criado já com o intuito próprio, que era chamar os fiéis de volta para a igreja, porque criaram a contra-reforma, né, contra o protestantismo, que fez com que os fiéis se afastassem da igreja. Então, eles criaram esse movimento já pensando de algumas características, né, que
fossem chamativas para os fiéis. Então, criaram um estilo no qual eles acreditavam que era a melhor forma de trazer os fiéis de volta para a igreja. Então, eles pensaram até nos materiais que eles deviam utilizar, como, por exemplo, o ouro, né? Eles utilizaram muito ouro dentro das igrejas para realmente chamar a atenção, prender os fiéis ali dentro, né? Deixar eles deslumbrados, emocionados com cada detalhe dentro da igreja. Então, o barroco, ele nada mais é que uma arte religiosa, né? Envolvida na igreja católica. Então, a maioria das artes barrocas envolve a igreja, né? Principalmente na arquitetura. Então, dentro da arquitetura, foram divididos em dois lados no barroco, as igrejas e os palácios, tá? Mas a igreja foi onde começou tudo dentro da arte barroca, ok? E não só na arquitetura, tá? Mas também na escultura. E na pintura também começou dentro da igreja. Dentro da igreja, vocês vão ver algumas imagens aí que fora, né, das igrejas, fora dos palácios, não tinha muitos detalhes, vamos dizer assim, né? Tinha uns adornos, né, alguns detalhes aí nas quinas, né, das paredes, nas colunas, até tinha. Só que dentro era totalmente exagerado. Então, isso foi onde deu, né, o significado aí de irregular, que era muito exagero, muito detalhe. E aí, no começo, né, quem deu esses nomes aí para a arte barroca achou o quê? Que era um estilo feio, um estilo estranho, esquisito, com muito detalhe, totalmente diferente do Renascimento, que era algo totalmente perfeito, né? Tudo certinho, tudo simétrico, tá? E aí veio essa arte para revolucionar tudo, tá? Então, vamos lá. Então, dentro da arte barroca, né, caracterizou-se essencialmente pela ausência de espaços. Então, por ter muito detalhe, não tinha espaço nenhum aí mais dentro das igrejas, né? Então, pela ideia de movimento, a teatralidade que envolve nessa expressão aí de sentimentos, tá? Então, era uma arte que apelava para os sentidos, visando emocionar, deslumbrar e seduzir os fiéis através desses detalhes aí. Olha aqui alguns exemplos dentro da igreja, como é bastante detalhe, né? Então, eles criavam tudo que é tipo de detalhe aí dentro da igreja para realmente prender as pessoas, né? Dentro da igreja, deixarem elas deslumbradas, emocionadas. Então, com certeza, elas iam primeiro por curiosidade, né? Para tentar ver o que tinha, né? Naquela igreja, né? E olha quanto tempo elas não levavam para tentar descobrir tudo, porque tudo isso daqui, ó, é um tipo de escultura, de detalhe diferente, né? Então, realmente, eles agiram de uma forma correta, né? Realmente, eles criaram um movimento no qual realmente prendia as pessoas ali, né? Elas ficavam curiosas, querendo saber o que era aqueles detalhes. Olha as imagens nos tetos, né? Também surpreendendo aí as pessoas. Bem interessante, né? Então, algumas características aí que são importantes dentro do barroco é o que? O dinamismo, né? Então, você conseguia ver essa sensação de movimento diferente lá no Renascimento, que era algo mais parado, mais sereno, né? Totalmente, né, perfeito. E no barroco não, você via realmente a sensação de movimento através das linhas curvas, né, nas pinturas, não só nas pinturas, mas também nas esculturas, você conseguia ver como se as roupas estivessem balançando, né, a ação deles, né, o gesto que eles estavam fazendo ali, querendo expressar, a expressão da face também, você conseguia ter essa sensação, né? Então, no dinamismo, o artista barroco então deseja criar essa sensação de movimento, face ao predomínio da linha reta na arte renascentista, que era o oposto a isso, né? O barroco serve-se, então, sobretudo da linha curva, que era para dar essa sensação de movimento. Então, decorativismo, né? Então, eles eram ricos em detalhes, né? Então, composição de pequenos detalhes, manifestando, então, o gosto pela ornamentação. O alto contraste, então, eles
eles valorizavam muito esse claro e escuro, né? Então, o artista barroco manifesta-se contrário ao equilíbrio e à uniformidade do Renascimento. Então, o ideal é acolher numa mesma composição visões distintas, né? E até mesmo antagônicas do mesmo tema. Então, predomina as emoções e não o racionalismo da arte renascentista, né? Então, eles sempre vão predominar essa parte de drama, né? De emoção, querendo realmente transparecer, né? Isso dentro das pinturas. E tem um alto contraste, não só na parte da luz, né? Do claro e escuro, mas também nos temas que estão passando ali dentro da arte barroca, tá? Então, é muito dramático mesmo, você vê como se fosse o bem e o mal em algumas obras, né? É bem explícito isso, esse contraste. E a teatralidade, que o artista então procura comover o espectador, né? Para isso ele recorre desses procedimentos hiperrealistas, né? Querendo realmente transparecer essa emoção, né? Na pintura, seja na pintura ou na escultura também tem muitos traços, né, na face que você consegue identificar aí o drama. Eu vou mostrar aí um exemplo para vocês, tá? Então, deu para entender que tem algumas características que são próprias da arte barroca, que é o alto contraste, tá? O dinamismo, que fala do movimento, né? O decorativismo, que tem muitos detalhes aí, e a teatralidade, que envolve essa expressão de sentimentos, tá? E eles valorizam muito também o pessimismo, né? Eles queriam expressar muita dor, muito drama. E o culto à morte também, tem muitos temas relacionados a isso também, tá? Então, olha aí, algumas características dentro da pintura barroca. Aí já tem um exemplo da pintura barroca, ó. Olha aqui como você vê, né, o predomínio do claro e escuro, ó, o claro e o escuro aqui, tá? A sensação de movimento também através das linhas curvas, olha aqui, você tem a sensação que realmente o tecido ali se mexeu, né? Ele não está reto, não está parado, ele dá essa sensação de movimento aí, aqui também, ó. Então, principais características: efeito de claro e escuro, sendo certas zonas do quadro especialmente iluminadas, em contraste com as áreas sombrias, onde se usam cores mais escuras. Linhas curvas e diagonais que sugerem movimento, dramatismo e teatralidade com figuras retratadas de forma exagerada, manifestando emoções fortes como a tristeza ou a dor e a natureza morta. Principais pintores: Caravaggio, Rembrandt, Rubens e Velázquez, tá? Esses são os principais pintores aí do estilo barroco, mas tem muitos outros. E aí, ó, tem alguns exemplos aí de arte barroca que você já consegue identificar essas características, né? Tem a Medusa de Caravaggio, tem a Lição de Anatomia de Dr. Tumpe de Rembrandt e tem a Moça do Brinco de Pérola do Vermeer. Que esse daqui é o mais conhecido de todos, né, na arte barroca, e você consegue ver realmente ó, o fundo totalmente escuro, né, e a moça totalmente iluminada. Então tem realmente essa sensação aí, né? Aqui, ó, você vê também que tem linhas meio curvas, você consegue também ver um movimento aqui, né, na cabeça dela, tá? E de tantos detalhes, né, de tantas linhas, tem alguns quadros que você consegue até ter a sensação, né, de qual tecido que foi utilizado ali naquele vestido, por exemplo, né? E aí já se assemelha a um outro estilo que vem depois do barroco, que é o rococó, que é um estilo bem interessante também, que vai vir a seguir desse estilo aí, tá? Mas não vou entrar no assunto do rococó para não misturar aí os assuntos. Então, vamos lá. Então, dentro dessas obras, as características principais são o quê? A exploração da luz e sombra, né? Que é a mais marcante do estilo barroco. Quando a gente pensa em barroco, a gente já pensa em drama e luz e sombra. Esse daí é os principais, né? São os principais. Um exemplo é a obra de Caravaggio, que eu vou mostrar agora aqui para vocês, que é a Vocação de São Mateus. Olha aqui como você consegue identificar realmente, né, a luz e a sombra na obra. E dentro dos quadros você também consegue ver as expressões, né?
aqui, ó, parece assustado, você consegue ver o drama, né, que eles querem transmitir aí com os quadros, tá? Então ela é a arte da Contra-Reforma, né? Então, a expressão artística que pretende atrair os fiéis e combater o protestantismo. Então, a arte barroca procura comover e moralizar intensamente o espectador. Então, ao contrário da simplicidade, serenidade do estilo renascentista, o barroco, então, caracteriza pelo movimento, dramatismo e pelo exagero. Então, é uma arte espetacular, né? Nas igrejas, pretende atrair e pressionar os fiéis. Um barroco há uma exaltação dos sentimentos, a religiosidade é expressa de uma forma dramática, intensa, procurando envolver emocionalmente as pessoas. Então surgiu associada às cortes absolutistas e à Contra-Reforma, os temas mitológicos, a pintura que exaltava o direito divino dos reis eram frequentes, então manifestou-se na arquitetura, na escultura, na pintura, nas artes decorativas e também na literatura, no teatro e na música. Como eu falei, né, ela se manifestou dentro das igrejas e nos palácios também. Tem um palácio super famoso que ele é maravilhoso, que se chama Palácio de Versalhes. E na próxima aula eu vou trazer para vocês um tour virtual aí sobre ele, tá? Para vocês conhecerem um pouquinho desse palácio. Ele é maravilhoso, ele é enorme. Então, vai dar para a gente conhecer bastante aí as características dentro do Palácio de Versalhes, ver os detalhes, né? Como a gente viu que o barroco é rico em detalhes, tá bom? E aí, olha que interessante, um estilo de pintura que também nasceu dentro da arte barroca, né? Que é essa ilusão aí na pintura do teto, né? Parece que a parede está no teto e que o teto está se abrindo para o céu. Aí, olha que interessante. Essa obra, A Glória de Santo Inácio, de Andrea Pozzo. Olha que bonito, né? Então, como eu falei, dentro da arte barroca, na igreja, eles queriam preencher totalmente os espaços. Então, não tinha espaço vazio mais dentro da igreja. Tudo era aí cheio de detalhes. Olha, através das linhas contorcidas dos corpos e das pregas das roupas, é possível ter uma noção de movimento na obra característica de Rubens Jardim do Amor. Olha aqui também, ó, você consegue, né, ver o vestido ali amassado, né, como se estivesse movimentando. Então, uma das características principais dentro da arte visual é a linha curva para passar essa sensação de movimento aí. E aí vem a escultura, que também é cheia de drama, né? Muita dor e sofrimento, olha aí. Então, as esculturas barrocas, assim como a arte barroca em geral, teve seu início na Itália no século XVII e é marcada por um intenso dramatismo, pela exuberância das formas, pelas expressões teatrais e pelo movimento. Então, os materiais utilizados eram pedra, bronze, ouro, prata, marfim, estuque, madeira, tudo material aí de primeira, né, para realmente chamar a atenção aí do fiel, né? E olha um exemplo aí, o êxodo de Santa Teresa de Bernini. Essa estátua representa muito, né, o estilo barroco, que é o que eles querem passar, né, o drama, tá? Tem algumas pessoas que falam que ela está passando aí a feição de felicidade, de prazer, e tem outras que já enxergam de uma outra forma, né, uma dor e sofrimento. Então, tem interpretações diferentes da mesma obra, tá? Mas, ó, o que vocês acham que ela está passando com essa expressão, né? Na minha concepção, né, na minha interpretação, é um drama, é uma dor, é um sofrimento ali, né? Parece que ela está triste, né? Está sofrendo. Mas tem outras pessoas que já acham que não, que ela está com prazer de estar encontrando aí o anjo, tá? E olha aí outras esculturas com as características que falamos aqui, tá? Com o movimento, né? Com a expressão, com as linhas curvas, com gestos teatrais, repleto de dramatismo, né? As faces expressivas, roupas esvoaçantes, criando efeito de luz e sombra, a exuberância das formas, o realismo, né? Que é transmitir aí os principais detalhes aí do corpo humano também.
E os principais escultores, né, dentro deles o mais conhecido é o Bernini, tá? Então, olha aí. Então, falamos sobre a escultura barroca. Então, a escultura barroca mostra faces humanas marcadas pelas emoções, principalmente o sofrimento. Os traços se contorcem, mostrando um movimento exagerado. Predominam nas esculturas as curvas e a utilização da cor dourada, né? O ouro sempre prevalecendo aí. Então, olha aí, aquela estátua que eu mostrei para vocês do drama. Bem interessante, né? Olha aí alguns outros exemplos. E aqui no Brasil, o barroco ficou bem conhecido também, né? Quem já viajou lá para Minas Gerais, para Pernambuco, para Bahia e já viu aí alguma igreja barroca? Olha aí, ó, algumas características também do estilo barroco. Essa já é uma característica própria do barroco brasileiro, né? Que era feita pelo Aleijadinho, que foi o mais famoso aí do nosso país. E olha aí o Benini. Então, as características principais das obras de Benini, né, que são as esculturas, era estilo expressivamente expressivo, né, excessivamente expressivo, realismo chocante, detalhes de expressões faciais conforme a emoção do personagem. Ao observador é possível imaginar que a obra possa falar, gritar, alegrar, sofrer, corpos alongados e gestos expressivos, tá? Essas são as características principais das esculturas de Benini. Olha aí. Algumas esculturas dele. E aí vem a parte da arquitetura, que também é muito importante na arte barroca e é uma das principais, né? Além da pintura, a arquitetura foi o que dominou, né? O que realmente deu o nome aí à arte, tá? Então, o estilo arquitetônico barroco não conseguia então não seguia um padrão geométrico e simétrico como no Renascimento, né? Então, imensas e belíssimas, repletas de detalhes, desenhos em curvas. Então, é totalmente diferente do estilo renascentista, né? Que era totalmente perfeito, simétrico, né? Você via ali a perspectiva, a profundidade, né, no estilo. Olha aí alguns estilos barrocos. Tá vendo que fora eles têm detalhes, né? Ó, são ricos em detalhes também, só que é totalmente diferente da parte interna, né? Realmente dentro era muito detalhe. Olha aqui a diferença, né? Parte de fora com a parte de dentro. Olhando de fora, você não diz que dentro tem tudo isso, todos esses detalhes, né? Mas realmente era para prender as pessoas ali dentro, né? Elas ficarem emocionadas, ficarem na parte de dentro das igrejas aí, né? Deslumbrando esses detalhes todos. Olha aí, também outro exemplo, fora e dentro. E aí chegamos então no barroco no Brasil. Tem algumas características, né, principais aí dentro do barroco brasileiro, né? Então, olha aí, o barroco chegou no Brasil então através dos colonizadores espanhóis e portugueses, e no final do século XVIII e começo do XIX surgem as maiores artistas do barroco do Brasil. O Aleijadinho, né, era o construtor, era entalhador e escultor, e também o pintor famoso que ficou aqui foi o Manuel da Costa Taide. Então, eles fizeram aí um par perfeito, né, dentro da arte barroca. Um esculpia, construía e o outro coloria, né, pintava. Então, aqui é um dos exemplos, tá, da arte barroca brasileira. Você vai encontrar bastante, né, em Ouro Preto, Minas Gerais. Em Pernambuco também tem bastante arte barroca. Então, olha aí, um exemplo é a Igreja de São Francisco de Assis, em Ouro Preto, Minas Gerais. A construção teve início em 1766, então, obra-prima de Antônio Francisco Lisboa, que é o Aleijadinho, tá? Que assina o projeto e o risco da portada, pinturas de Manuel da Costa Taide. Então, olha que interessante, bem bonito, né, por fora. Então, o Aleijadinho era um artista completo. Olha aí o altar da igreja, como tem bastante detalhes também.
É óbvio que muda, né? Um pouco relacionada ao barroco que a gente viu lá na Europa, né? Tem uma diferença aí entre os dois, até porque quando o barroco brasileiro, né? Quando o barroco chegou aqui no Brasil, lá na Europa já não era mais barroco, ele já estava entrando no estilo rococó, né? Então tem aí um contraste entre os movimentos aí na época, tá? Olha aí as pinturas no teto. Olha os detalhes. Olha como, né, de longe você não tem essa sensação, né? Você não consegue entender os detalhes, mas olha como tem esculturas, né, dentro aí dos detalhes. Olha que legal. Por isso que eles prendiam realmente os fiéis ali, eles tinham que ir de perto visualizar. Então, era muito detalhe para você conseguir identificar aí, né? Outra igreja também é a Igreja Matriz de Nossa Senhora do Pilar de Ouro Preto, inaugurada em 1733, planta atribuída ao arquiteto Pedro Gomes Chaves. Olha dentro da igreja, como tem bastante detalhe. Essa já é mais detalhada, né? Olha aí que interessante. Ó, outra fachada. Tá vendo que essa daqui tem esculturas, né, fora da igreja, que também era para chamar atenção. E aí veio o mito aí Aleijadinho, né? Então, o Aleijadinho, ele foi o mais conhecido aqui no Brasil, né? Relacionado às esculturas, à arquitetura brasileira, tá? Ó, ele tem alguns traços típicos, tá? Dentro da arte dele. Então, o nome dele é Antônio Francisco Lisboa. Ele ficou conhecido como Aleijadinho porque aos 47 anos de idade ele acabou pegando uma doença, né, gravíssima, e no qual até hoje, né, as pessoas não sabem ao certo qual doença foi, mas foi uma doença que ele perdeu todos os dedos do pé, então ele andava, né, ajoelhado, e ele também atrofiou as mãos. Além disso, ficou com o rosto totalmente deformado. Por isso que ele ficou com esse apelido de Aleijadinho, tá? Então, olha as características principais aí nas obras dele. Os olhos eram amendoados, então a influência da arte chinesa vinda de Macau. Naquela época, a arte chinesa ela era muito conhecida dentro aqui do Brasil, porque lá em Macau tinha uma colônia ali brasileira, né, com alguns brasileiros, então a arte veio muito forte aqui para o nosso país, tá? A arte chinesa. Então, a barba encaracolada e dividida em duas partes a partir do queixo furado, sobrancelha contraídas em formando um V, olha aí. O bigode solado das narinas é sempre bem delicado e a roupa com dobras geométricas e harmoniosas. Você consegue identificar, né, como se o tecido estivesse amassado. Olha que interessante. Então, tem algumas características principais aí, né, na escultura, né, na arte do Aleijadinho. Você consegue identificar qual eram as artes dele devido a essas características aí, tá? Olha aí, dá para você entender, né? Os olhos amendoados, o bigode saindo nas narinas, o queixo furadinho, né? A barba encaracolada. Olha que interessante. Olha aqui, duas obras dele. Aqui é o profeta Daniel e aqui é o carregamento da cruz. Tem uma igreja que ele criou, né, os 12 profetas que ficavam em volta da igreja. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês um exemplo. Ó, aqui já dá para verificar, tá vendo? Só que tem uma outra foto que eu coloquei também, ó, os 12 profetas, os passos da paixão. Ó, aqui são dois outros tipos de escultura, que já não foi o Aleijadinho que fez, mas eu queria mostrar para vocês também a diferença, ó. Você já vê que não é, né, as características do Aleijadinho, mas dá para identificar as características da arte barroca, né? Olha aqui, aqui eu falei que tem os 12 profetas, né? Em frente à igreja, ó.
Foi ele que construiu todos os 12, tá? E também, né, os detalhes da igreja também foi ele que construiu. Olha que interessante. Olha aí. Duas artes. Essa daqui é a pintura do Manuel da Costa Taide e esse é do Mestre Valentim. Então, conhecemos que esse estilo está fortemente tão relacionado ao catolicismo, né? Então, existem muitas igrejas barrocas, entretanto, também é possível encontrar outros projetos arquitetônicos com tais características, por exemplo, câmeras penitenciárias, residências de pessoas ilustres, que são os palácios, né? Que eu vou mostrar na semana que vem aí um tour. O maior ícone da arte barroca no Brasil foi o escultor Francisco Lisboa, o Aleijadinho, e sua produção varia de trabalhos em madeira entalhada, pedra-sabão, altares, igrejas, e tem como características o uso das cores e a maneira simples e dinâmica de retratar as cenas. Então, entendemos que o barroco ele é uma arte que utiliza como principal característica o alto contraste, né, do claro e escuro, o forte drama, né, essa parte de expressão aí facial, né, que você consegue identificar realmente o sofrimento aí que ele quer transmitir, o dinamismo, que é a sensação de movimento, né, através das linhas curvas, tá? Que mais que vocês identificaram aí dentro da arte barroca? A teatralidade, que é essa expressão dos sentimentos, que a gente já falou. Então, tem algumas características principais dentro da arte barroca, como o principal também é rico em detalhes, né, que já leva o nome ao barroco, que é irregular, que é cheio de detalhes dentro da igreja, não tem espaço vazio, né? Então, todos os locais, eles criaram aí um tipo de obra de arte para realmente prender aí o fiel dentro da igreja, tá? Aí eu coloquei como atividade aí do dia para vocês criarem um desenho baseado nessa arquitetura aí barroca, tá? Então, que é realmente relacionada principalmente à igreja. Então, coloquei um exemplo aí de igreja para vocês se inspirarem e criarem este desenho. Então, como tem alguns minutinhos ainda, eu acho que dá até tempo de eu conseguir mostrar para vocês o tour aí sobre o Palácio de Versalhes. Deixa eu ver aqui e eu já mostro aqui para vocês rapidinho. Só um minutinho, tá? Alguém tem alguma dúvida? Ó, já achei aqui, já vou colocar aqui para vocês. Já que temos tempo, né? Vamos conhecer já sobre esse palácio. Então, ó, o palácio é gigante, olha aí. Algumas imagens. Vou colocar aqui o tour para vocês dentro deste palácio. Deixa eu chegar aqui no tour. Vamos lá. Ó, tem vários locais que a gente pode explorar. Vamos conhecer a parte de fora primeiro ou vocês querem ver a parte de dentro já, que é maravilhosa? Vamos fazer assim, vou mostrar para vocês alguns pedaços que a gente vai terminar também de conhecer ele dentro do estilo rococó, porque também abrange aí um pouco do estilo rococó, que é o próximo estilo, tá? Deixa eu chegar aqui. Ó, vou mostrar essa parte aqui, ó. Que remete muito à característica aí do estilo barroco. Olha aí, ó, os detalhes. Olha o céu pintado, colorido. Então parece muito com os traços, né, as características aí das igrejas que a gente conheceu.
as estátuas. Travou, deixa eu voltar aqui. Aqui dá para a gente andar dentro do palácio. Olha como é luxuoso este palácio. Olha aqui as imagens no teto. Tá vendo como não tem espaço vazio, né? Todo local está cheio aí de obras de arte, seja a escultura, seja a pintura, ou a parte da arquitetura. Olha os lustres maravilhosos. Olha aqui, ó. Esculturas, em todo lugar você acha, né, algum tipo de detalhe diferente. E todo local que a gente passa está da mesma forma, com pinturas no teto. Olha aí. Com muito ouro, né? Muito detalhe. Olha que interessante. Olha aqui, como tem, né, bastante ouro, né, que eles utilizavam. Olha aqui, mais um cômodo. Olha que maravilhoso esse teto. Como tem detalhe nele, né? Ó, dá até para dar um zoom aqui para vocês visualizarem melhor. Ó, as esculturas. Aqui não pode, aqui não estava permitido entrar. O que será que tem ali naquela sala, hein? Eles não liberam todos os cômodos, mas dá para a gente conhecer bastante coisa aqui. Deixa eu voltar para a gente ir para outro local. Lá no final tem outro cômodo. Aqui tem uma porta. Olha aí que lindo. Ó, esse como não tem o desenho, que provavelmente devia ser um quarto de alguém, né? Não é um cômodo principal da casa, mas também é rico em detalhes, né? Olha aí, o quarto do rei. Olha que interessante como que era. Ó, bastante ouro, bastante detalhe, né? Outro cômodo. Vocês vão entender alguns outros detalhes, né, que possa ter aí no palácio, quando a gente falar também do estilo rococó, tá? Que é o estilo que vem a seguir, envolve também esse palácio. Aí eu vou contar um pouco para vocês sobre a história do palácio, tá? Quem era o dono deste local. É bem interessante também. Ó, já voltamos para o mesmo local. Dá até para se perder dentro desse palácio, de tão grande que ele é. Olha aí, mais uma sala. Ó, mais um local que está colorido aí. Então, gente, a aula de hoje está acabando. Espero que vocês tenham gostado aí da aula, tá? E tenham entendido aí sobre este movimento aí tão dramático, né? Então, a aula de hoje foi isso. Espero que tenham gostado. E até semana que vem. Beijo. Tchau, tchau, gente.